Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Santos, sou farmacêutico. Tem esse canal aqui que tem várias informações sobre dieta, suplementação, entre outras paradas do mundo fitness. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal e ir maratonando aí os vídeos, dando uma olhada em todos os vídeos que eu faço sobre suplementos, sobre dieta, sobre estratégias de melhora de performance, de melhora de performance de perda de gordura. Tem muita informação interessante, sempre com aquele viés científico que vocês já conhecem sempre. Galera, hoje eu vou dar continuidade aos vídeos da série de farmacologia anabólica, que são aqueles vídeos que eu faço sobre algumas substâncias que sim melhoram aí performance esportiva, aumento de massa magra, faço alguns disclaimers em relação se funciona, se não funciona, se vale a pena ou se não vale. A galera gostou muito aqui dos últimos vídeos que eu fiz sobre SARMs ou por esses tipos de substâncias. Hoje eu vou falar um pouco do MK677 ou o ibutamoren, que não é bem um SARM. Ele entrou nessa jogada junto aí quando teve esse boom dos SARMs, da venda dos SARMs, da comercialização deles. É uma substância que entrou junto nesse bolo, mas ele não é bem um SARM. Na verdade, o MK677 é uma substância também mais antiga, estudada lá na década de 90, já tem vários artigos científicos daquela época, já descrevendo a ação do MK677. Então, o que ele é? Ele é um secretagogo de GH, então ele vai lá na sua glândula pituitária e estimula o pulso, né, ou a secreção do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele tem várias funções no nosso corpo, e se a gente for destacar dentro delas, na parte mais esportiva ou estética, ele tem uma ação dupla. Ele é catabólico e anabólico ao mesmo tempo. Sim, porque como ele tem uma capacidade alta lipolítica, né, de quebra de gordura, ele pode se comportar como um hormônio catabólico, né, quebrando a gordura. Ou ele pode também ter uma ação anabólica, né, aumentando o tecido muscular, aumentando os tecidos de uma maneira geral, e aí sim tendo esse comportamento anabólico. Então, o que a galera mais quer saber em relação ao MK677 é se ele funciona ou se ele não funciona. Tem vários estudos que trazem aí um aumento de 30% a 40% dos níveis de GH, do hormônio do crescimento, após a ingestão do MK677. E de fato, sim, ele funciona. Se essa é a tua maior preocupação com o MK677, ele funciona de verdade. Ele consegue, em exames laboratoriais, a gente consegue ver esse comportamento de aumento de GH de fato. Porém, a pergunta sempre é, será que esse aumento hormonal ele corresponde a um aumento de massa muscular, de perda de gordura? Será que vale a pena a suplementação com esse tipo de produto, né, como no caso do MK677? Então, é difícil a gente dizer se realmente esses níveis de GH aumentados, eles vão aumentar drasticamente a massa muscular. O que a gente geralmente associa, muito lá da galera do fisiculturismo, é o cara que é natural, né, ele é mais seco, né, menor. O cara que toma hormônio e toma GH, ele é o Ronnie Coleman, né, é o cara gigante. Como se a substância tivesse esse poder mágico de transformar uma pessoa normal em uma pessoa, né, abençoada geneticamente, num shape de competição. A gente sabe que isso não é verdade. Primeiro porque o próprio hormônio GH, ele não é um hormônio muito anabólico quando a gente compara com uma testosterona. Por exemplo, a testosterona ela tem uma capacidade de aumento de síntese proteica, de ganho de massa muscular muito mais poderoso que o próprio hormônio GH. Então a gente espera ainda um efeito ainda menor aí do MK677, uma vez que ele não consegue, dependendo do indivíduo, aumentar os níveis de GH a níveis suprafisiológicos, ou seja, acima do normal. O comportamento é sempre um aumento de 20%, de 30%, no máximo aí que eu tenha visto de 40%, dentro ainda dos níveis normais de hormônio do crescimento do próprio GH. E um efeito positivo no IGF-1 também. Então, a gente não pode esperar grandes ganhos de massa muscular quando quando você for ou se você já utilizou o tal do MK677. Então, dando uma analisada na literatura, a gente tem pouca coisa relacionada ao MK677. Aumento de massa magra, a gente não tem muitos dados assim que passem, que vão justificar esse uso do MK677, e sim somente dados que demonstram que ele de fato funciona
que ele seria, sim, um bom secretagogo GH via oral. Agora, um detalhe importante sobre o MK677 é um estudo que eu achei avaliando a capacidade dele de efeito anticatabólico em pessoas que estão com déficit calórico. Quando a gente faz déficit calórico, quando a gente quer perder gordura, inevitavelmente a gente perde massa magra. Então, o corpo vai utilizar, sim, gordura como fonte energética, mas a gente sabe que a nossa massa magra vai dar uma caída. Pode ser uma parte por um efeito catabólico mesmo, da redução de calorias, um aporte inadequado de proteínas, assim, tem várias possibilidades porque que acontece bioquimicamente, você perde massa magra durante o cutting, mas a gente sempre tenta minimizar essa perda de massa magra e priorizar a perda de gordura para que você tenha um resultado estético de um corpo mais cheio, com mais massa muscular e com menos gordura possível. Nesse estudo que saiu sobre o MK677, os pesquisadores fizeram justamente isso. Submeteram um grupo de pessoas a um déficit calórico e suplementaram uma parte desse grupo de pessoas com o MK677 e viram qual que seria o resultado em termos de poupar massa magra, né, ou poupar nitrogênio. O método deles utilizado para avaliar essa capacidade do MK677 foi através do balanço de nitrogênio. A gente sabe que o balanço de nitrogênio é um exame que, né, o médico, o nutricionista pode solicitar para avaliar se o teu corpo está mais para estado anabólico ou catabólico. Se ele está mais no estado anabólico, teoricamente você tem que estar aí com um balanço de nitrogênio positivo. De onde é que vem esse balanço de nitrogênio positivo? Principalmente das proteínas, né, numa dieta hiperproteica, de toda uma adequação de dieta. E quando você está no estado catabólico, ou seja, quando o teu corpo está utilizando gorduras e um pouco da tua massa magra como fonte energética, você vai estar em balanço nitrogenado negativo. Então, após 8 dias do que os indivíduos ficaram em déficit calórico, naturalmente ocorreu o balanço negativo de nitrogênio nesses pacientes, mas após o 8º dia de suplementação com MK677, os pacientes que estavam utilizando esse suplemento, eles tiveram um efeito poupador, um efeito menor de balanço de nitrogênio negativo do que o grupo placebo, o grupo que não estava tomando nada. Ou seja, é uma característica que a gente já viu em vários estudos com o próprio hormônio do crescimento, que ele tem essa característica de anticatabólico, e o MK677, por aumentar a GH, ele também conseguiu exercer esse mesmo efeito positivo em poupar massa muscular. Vendo esse artigo, a gente consegue ter possíveis indicações, né, para o MK677. Como que você poderia estar trabalhando com ele, uma vez que se você aumentar 30% a 40% do seu hormônio de crescimento naturalmente com ele, né, você não vai ter um impacto tão grande aí em massa muscular, mas pelo menos, por exemplo, num processo de cutting, num processo de perda de gordura, você pode utilizar ele como uma estratégia de poupar massa magra, de tentar segurar o máximo de massa magra possível. Então, por ele ter toda essa característica de poupador de nitrogênio. Então, hoje eu vejo a indicação do MK677 como um suplemento absurdamente caro pelo que ele entrega, né? Ele realmente tem preços bem elevados. Em termos de segurança, que a galera sempre pergunta aqui para mim nos comentários, Matheus, é seguro ou não é seguro? Como é que funciona? Assim, SARMs, MK677, essas substâncias a gente não conhece, a gente não consegue martelar, não é seguro, é sempre uma incógnita. Então, pelos estudos a gente vê que as dosagens de 25 mg, que foi, por exemplo, utilizado nesse estudo que eu comentei para vocês, são doses seguras e que são bem toleradas. Então, assim, indico, né, para que você sempre fique dentro dessas dosagens usuais. Ele tem um tempo de meia-vida de 24 horas, um pouquinho mais, então é dosagem uma vez ao dia e geralmente utilizado antes de dormir ou com o estômago mais vazio por conta do efeito da insulina, né? A insulina ela acaba tendo um efeito negativo ali no GH, porque enquanto um está fazendo ação, o outro não está fazendo, tá bloqueado, vamos dizer assim, é um antagonista, né? O GH, quando a gente tem aumento de GH, a gente tem uma diminuição da insulina. Quando a gente tem um pico de insulina, a gente tem uma diminuição
do GH. Então, os pesquisadores optaram por utilizar o GH antes de dormir, onde os pacientes estariam com o estômago vazio e conseguiriam ter um pico, né, de GH um pouco maior, e durante o sono a gente tem a liberação de GH, né, amplificando todo esse processo, né, de efeito do GH. Então, acredito que essa seria a melhor maneira de estar utilizando o MK677 antes de dormir, né, ou durante a noite, para melhorar, amplificar o pico de GH natural e aí ter um efeito poupador durante um cut, durante algum processo de perda de gordura, algo nesse sentido. Fora isso, eu acredito que, não para dizer que ele não vale a pena, de nada, mas assim, não usaria ele num bulking, num processo de ganho de massa muscular, não vejo o porquê esse tipo de indicação com o MK677. Efeitos colaterais, alguns descritos são como náusea, dor de cabeça, algumas sensibilidades ao MK677, e tem dois efeitos bem característicos, que é o aumento da fome e uma dificuldade extrema ao acordar, né? Muita gente relata isso, e é também algo que atletas de fisiculturismo que utilizam o próprio hormônio do crescimento endógeno, né, também sentem esse efeito de uma dificuldade maior para acordar pela manhã. Então, também tem que trabalhar em relação a isso. Se você já tem dificuldade de acordar pela manhã, utilizando o MK677, pode ser uma tarefa ainda maior, né, um incômodo durante o teu dia, né, para acordar de manhã, e aí de repente tem todo o lance do trabalho, faculdade, etc., né, toda a tua rotina, ver se ele também não vai atrapalhar nesse sentido também. É basicamente isso, a gente não tem muita mais informação do MK677. Tinha alguns vídeos aqui na internet do Gorgonoid, do Jason, que não citavam esse artigo que eu coloquei, né, que é esse do efeito poupador, que é um efeito bem interessante, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e fazer mais essa análise, e para vocês também terem uma noção do que eu penso sobre esse tipo de suplementação também. Galera, um abraço para vocês, espero que eu tenha ajudado, espero que vocês curtam o vídeo aí, deixa o like, deixa um comentário para ajudar. Se quiser colocar aí Matheus Santos e MK677, ajuda bastante nos comentários também. Um abraço para vocês, até a próxima semana.